Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. E iniciamos nossos trabalhos, então, com o pequeno expediente, já convidando os senhores deputados e senhoras deputadas para fazer uso da palavra. E o primeiro deputado inscrito é o deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal, deputado Alex de Madureira, deputado Major Meca, deputado Jorge Wilson, deputado Carlos Gianazzi. Carlos Gianazzi, tem Vossa Excelência o tempo regimental, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, gostaria de comentar a pesquisa que foi publicada hoje na capa do jornal A Folha de São Paulo, dando conta de que 79% da população, dos brasileiros e brasileiras, são contra, senhor presidente, a reabertura das escolas públicas e privadas do Brasil. 79%. Né? Isso mostra claramente que o povo brasileiro tem responsabilidade, né? Entendeu a gravidade da situação, muito mais do que os governos de plantão, que teimam em anunciar, principalmente aqui em São Paulo, a volta às aulas em outubro, né? Abrindo, inclusive, brecha, segundo esse decreto do Dória, para que as aulas voltem parcialmente e disfarçadamente agora no mês de setembro, se eu não me engano, no dia 8 de setembro, né? Dizendo que as escolas que decidirem, através de uma consulta democrática, as suas comunidades, poderão abrir no dia 8 de setembro para acolhimento dos alunos, para a utilização, talvez, de laboratórios, para aulas de recuperação, deputado Jorge do Carmo. Na verdade, uma forma disfarçada de contemplar os interesses das escolas particulares, que vem fazendo uma grande pressão para a reabertura das aulas. Mas a pesquisa mostra claramente que os pais de alunos são contra, porque eles sabem o óbvio, que haverá um verdadeiro genocídio da educação, caso isso ocorra, né? Todas as pesquisas mostram isso, as orientações dos sanitaristas, e no caso do Estado de São Paulo, a situação é muito mais grave, e é de uma irresponsabilidade criminosa essa decisão do Dória, né, de sinalizar a abertura em setembro ou em outubro, porque no Estado de São Paulo, as escolas públicas e privadas movimentam aproximadamente 13 milhões de pessoas. 13 milhões, não estou falando em 3, são 13 milhões de pessoas ou mais no Estado, num Estado com 45 milhões de habitantes. Isso significa um número altíssimo, quase um terço da população se movimentando a mais e transportando o coronavírus para cima e para baixo e contaminando, sobretudo, os familiares dessas crianças e os profissionais da educação, que serão os alvos, daí, no caso, preferenciais do coronavírus, porque um professor se relaciona com muitas crianças. E nós não podemos nos esquecer que a rede pública tem salas superlotadas, salas com 45, com até 50 alunos, dependendo da região e dependendo da escola. E esse professor se relaciona com vários alunos dentro de uma escola, e tem professor que trabalha em 2, 3 escolas no mesmo dia. Então, esse professor estará muito exposto ao coronavírus. Ele vai se contaminar e vai contaminar a sua família. Ele também vai transportar o vírus no transporte público, porque muitos professores, muitos profissionais da educação utilizam o transporte público superlotado, ônibus, metrô e trem. Então, esse é o quadro, senhor presidente. Eu digo que é de uma irresponsabilidade criminosa essa tensão que o governo estadual tem feito, o governo Dória, para que haja volta às aulas. Ao invés de fazer isso, o governo sabe que não é possível mais a volta às aulas neste ano de 2020. O governo tem que aproveitar esse momento
que as escolas estão parcialmente fechadas, senhor presidente, porque muitas delas estão ainda com os servidores do quadro de apoio escolar, com os gestores, e isso também é grave, porque essas pessoas estão se contaminando, o governo, de uma forma perversa, mantém essas pessoas dentro das escolas de uma forma desnecessária, mas o governo deveria, nesse momento, fazer as reformas das escolas, ter um plano para ajustar as escolas, para reformar e, sobretudo, adequar as escolas, para que elas tenham arejamento, ventilação adequada, para que elas estejam preparadas. O governo deveria organizar um grupo de engenheiros, de arquitetos, para fazer uma reforma geral na rede. Esse é um ponto importante que o governo deveria estar fazendo. E o outro, senhor presidente, o governo deveria estar financiando banda larga e computadores para os nossos alunos, e celulares inteligentes, para que os nossos alunos possam, na verdade, porque eles estão, acessar as aulas online, a educação à distância. Mais da metade da rede não consegue acessar, porque não tem banda larga, não tem computador adequado, não tem celular inteligente. Essa é a realidade. Então, ao invés do Estado fazer isso, o Estado fica fazendo terrorismo psicológico com os alunos, com a família e com a sociedade. Eu não vi nenhum plano do governo Dória de distribuição de computadores de banda larga para os nossos alunos. Não tem nenhum plano de FDE para reformar as 4.000 escolas da rede estadual, para adequá-las, né, ao novo momento em que nós vamos entrar agora, senhor presidente. Então, é disso que se trata e é isso que nós estamos exigindo do governo estadual. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, o deputado Coronel Telhada. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Adalberto Freitas. Passamos à lista suplementar. Deputado Castelo Branco. Deputada professora Bebel. Deputado Tamar Borges. Deputado Edmir Chedi. Deputado Douglas Garcia. Deputada Carla Morando. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Dr. Jorge do Carmo. Tem Vossa Excelência a palavra, enquanto Vossa Excelência se dirige para a tribuna. Convocação. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei 13.339 de 2019, de autoria do senhor governador, que altera a lei 11.618, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre o serviço público de natureza forense. Tem a palavra Vossa Excelência, deputado Jorge do Carmo. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, público da TV Alesp, público presente aqui nessa tarde de terça-feira. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para falar um pouco sobre as mazelas, né, do governador João Dória. O governador João Dória mandou para essa casa projeto de lei 529 de 2020, que versa sobre mais um pacote de maldade do governador para o nosso estado. De uma vez só, senhor presidente, ele chama isso de reforma tributária ou administrativa, eu chamo isso da reforma que deforma. De uma vez só, o governador quer acabar com a Fundação Parque Zoológico, com a FURP, extinguir a Ococentro, a CDHU, a IMTU, o SUSEM, o IMESC, o DAESP e o ITESP. Você tem ideia, senhor presidente? A CDHU, a empresa conceituada do Estado de São Paulo, movimenta um capital, tem um capital de 15,5 bilhões, movimenta por ano 1,5 milhões de recursos, de riqueza para o nosso Estado. Tem 71 anos de existência, senhor presidente, e 530 mil unidades construídas no Estado de São Paulo. Existem
milhares de depósitos de gente, de pessoas. Eu chamo de depósito de pessoas porque o que a CDHU faz é construir as moradias, os apartamentos, e entregar para a população, sequer ela pensa em garantir a segurança jurídica das famílias, sequer ela pensa em regularizar. E aí, não é possível a gente pensar o que o governador pretende fazer com a extinção da CDHU. Quem vai cuidar desse passivo? Quem vai cuidar da regularização dos conjuntos habitacionais? Quem vai cuidar da regularização de cortiços, de área de risco, de favelas, que hoje já é precário? Que hoje já é precário a falta de investimento do governador nessa empresa, da empresa CDHU. Com a extinção dela, como é que vai ficar os milhares de famílias que moram no estado, que foram colocadas lá pela CDHU, mas sem nenhuma expectativa de ter a sua chamada segurança jurídica, ou seja, sem ter a sua regularização fundiária? Para dizer que essa é uma atrocidade do governador, ele está destruindo o patrimônio público, entregando para os amigos dele, né? Isso é uma forma neoliberal de fazer com que o Estado seja cada vez mínimo. Mínimo no sentido de sucateamento e mínimo no sentido de que o Estado não é para o bem-estar social. O Estado é para atender aos interesses do governador e de quem o elegeu. Então, governador Dória, vem essa tribuna para dizer: pare de fazer política visando 2022. Pense no Estado que você se propôs a governar e pense no Estado que venha ao encontro de melhorar a vida das pessoas, de melhorar de fato e de direito a vida do povo paulista e paulistano. A capital de São Paulo tem inúmeros conjuntos habitacionais construídos pela CDHU que sequer condições de habitabilidade têm. Todos lá de forma precária, todos lá sem as condições de habitabilidade, ou seja, todos sem a menor condição das pessoas poderem continuar a permanecer lá, e muito pagando 25 anos, 30 anos, por um conjunto, por um apartamento que não tem a menor condição de permanecer, de estar regularizado. Por isso eu quero repudiar, dizer que nós vamos cobrar do governador, nós vamos obstruir esse projeto, nós vamos apresentar emenda, nós vamos apresentar emenda ao judiciário, nós vamos questionar ele no judiciário, porque esse projeto é inconstitucional. E nós não vamos permitir que o governador pense que o Estado de São Paulo é um patrimônio da casa dele, que ele pode dispor a hora que quiser. O patrimônio público foi construído para o bem do povo paulista e paulistano, não para o governador João Dória querer fazer dele a bel prazer, entregar, vender o patrimônio da população paulista e paulistana. Então vamos aqui, de forma responsável, de forma combatente, defender o patrimônio público do Estado de São Paulo, que o governador João Dória quer cada vez mais acabar, cada vez mais dilatar, porque ele pensa que o patrimônio público é a casa dele, é pessoal para ele fazer o que quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado, doutor Jorge. Com a palavra, deputado Paulo Fiorillo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp, eu quero continuar aqui o debate do 259, iniciado pelo deputado Jorge do Carmo. Esse projeto é muito pernicioso, não só para os servidores, porque alguém pode dizer, é o corporativismo. Não. A gente tem um projeto que discute um PDI, que é um programa de demissão incentivada, para 5.600 funcionários, que, segundo o texto do governador, são funcionários que estão desmotivados. Eu já disse aqui, vou repetir. Se estão desmotivados, a responsabilidade é do governador, que não reajusta salário, que não tem plano de cargos e carreira. Esse é o grande problema. Daí, propõe extinguir empresas, propõe extinguir instituições, fundações. De novo, os trabalhadores vão pagar o pato. Vamos continuar no pato dos trabalhadores. Aí,
mexe na tarifa, mexe no percentual do IANSP, aumentando 1% para quem tem mais de 56 anos e cobrando dos dependentes. Quem é que paga o pato? Os trabalhadores. Bom, e onde é que tem os empresários para ajudar nessa reforma que poderiam dar a sua contribuição? Não tem. A única coisa que ele faz é diminuir a isenção fiscal, cortar de forma linear. Qual é o grande problema? Eu acho que não tem nenhum cortar. Agora, o que está faltando é transparência. Infelizmente, o governo do Estado continua com uma caixa preta na desoneração do ICMS e do IPVA. Continua. Nós ganhamos uma liminar, deputado Gilmaci, uma liminar em que o governo deveria entregar a esta casa todas as empresas que têm benefícios de ICMS. Recorreram, derrubaram a liminar. Amanhã, o Judiciário volta a se reunir para discutir a transparência desses dados para os deputados. O que seria um grande ganho. A gente tem já estados que fazem isso, caso do Rio Grande do Sul, que é governado pelo PSDB, mas aqui não pode. Já que o ITCMD, já que a desoneração está no Projeto 259, que a gente poderia separá-lo em vários projetos, nós deveríamos, com certeza, tratar essa questão da desoneração dando transparência. Terceira coisa, e aí não prejudica só os trabalhadores, prejudica a sociedade e aqueles que têm carros com motores não poluentes. Ele muda a taxação do IPVA. O Brasil está no foco, no centro do debate com relação à preservação ambiental. No centro do debate. A gente tem o mundo pressionando. E aí o governador do Estado, numa demonstração clara de que está preocupado com isso, aumenta o IPVA, tabelando todos com 4%. Se não bastasse isso, tem ainda a Assembleia que vai de roldão, né? Porque lá no projeto está dito que, se for aprovado, ele não vai precisar mais de autorização para renovar as isenções do ICMS e do IPVA. Ele pode continuar do jeito que ele quiser. A gente podia falar ainda dos fundos, que podem atingir, se aprovado, as universidades, a FAPESP, em especial no que tange às pesquisas, e no momento em que a gente precisa de investimento nas pesquisas para o combate à Covisa, para essa situação que a gente vive nesse momento. Infelizmente, o governador tomou uma decisão equivocada, aliás, mais uma, porque tira dos trabalhadores, bate no meio ambiente, quer uma carta e um cheque em branco dessa casa, e pior, propõe extinguir empresas, institutos, fundações que têm uma importância para esse Estado histórica, que é o caso do ITESP, que trabalhou regularização fundiária, que discute os quilombolas e que simplesmente o governador quer tirar do mapa. Como a CDHU, que o deputado Dr. Jorge falou aqui, como a MTU, ou como várias outras daquelas fundações e entidades que ele propõe extinguir, sem ao menos trazer para o parlamento informações se as empresas são superavitárias, se não são, se cumpriram os seus planos de meta. É inadmissível. Por isso eu espero, senhores deputados e senhoras deputadas, que essa Assembleia impeça, primeiro, a urgência, né? Porque 3 dias, hoje é o último dia para a emenda. Segundo, a tramitação apressada que o governo quer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui o soldado Tiago, em nome de quem saúdo sempre a nossa assessoria policial militar. Do lado dele está a Silvia, nossa companheira aqui que está sempre cuidando da manutenção da casa e com seus colegas. Obrigado, viu, Silvia, pelo trabalho de vocês aí. Pessoal, eu quero começar meu discurso, como sempre, fazendo saudação ao município aniversariante. Hoje, dia 18 de agosto, nós temos o município de Guarani do Oeste. Coloca na tela para mim, por gentileza. Guarani do Oeste e Cajuru,
Um abraço a todos os amigos de Guarani do Oeste e Cajuru. Hoje, dia 18 de agosto, é o dia do estagiário também. Um abraço a todos os estagiários, que hoje tem o seu dia. Lembrando que no dia 18 de agosto de 1942, aí no nosso Telhada News, nós tivemos a declaração de guerra contra o eixo. Pode ir para o próximo, por favor. Aí, tivemos a declaração de guerra contra o eixo. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão, que isso durante a Segunda Guerra Mundial. Depois disso que veio a Força Expedicionária Brasileira e tudo mais. E também em 1964, no dia 18 de agosto de 64, a África do Sul foi banida pelo Comitê Olímpico Internacional por conta do apartheid, o maldito racismo, né? Durante 28 anos, os sul-africanos ficaram fora das Olimpíadas. Ainda existe, nós temos ainda o problema do racismo, em vários sentidos, mas é uma cautela que nós temos que estar sempre falando nisso para que não ocorra e não piore essa situação. Pois bem, eu vim aqui para falar também do famigerado projeto 529. Mas antes de eu falar do 529, eu quero falar do PR-15, que está entrando novamente nessa casa. Semana passada foi o 14, que era a previsão da sessão online, que nós já tínhamos acertado aqui, que se o assunto não fosse votado, seria retirado de pauta, não falaríamos mais no assunto, mas hoje eu sou surpreendido pela notícia de que o PR-15, novamente do deputado Campos Machado, está entrando aqui novamente propondo a volta dos nossos trabalhos online. Digo bem claro que isso é um absurdo, é um retrocesso, é vergonhoso. É pena que ninguém dá atenção para a Assembleia. Eu estou falando aqui gritando ao vento, porque ninguém dá atenção. A imprensa não liga, o povo não dá atenção, para vocês verem o valor que tem a nossa casa. Então nós estamos querendo piorar isso e ficar no sistema online. E eu sou frontalmente contra isso. E o pior que eu vejo nisso, se nós passarmos ao sistema online, o projeto 529 vai passar de porteira aberta. Depois não adianta reclamar. Depois não adianta falar que defende o trabalhador, que defende o funcionário público, porque não vai adiantar reclamar depois que passou de porteira aberta. Eu tive lendo, eu não sei se todos os deputados tiveram a paciência de ler esse projeto. Pessoal, é assustador. Assustador o que eu li aqui. Eu ainda estou na metade do projeto. Sentei com a minha assessoria jurídica ontem, fui lendo de régua, que nem falava o antigo comandante meu, li com régua, linha a linha. As coisas que eu achei aqui são absurdas. Primeiro, senhores policiais militares, o governo quer nos incluir dentro do IANSP. Simplesmente isso. Por quê? Para futuramente acabar com nossa saúde, com o nosso sistema de saúde policial militar. Nosso hospital militar, nossa Cruz Azul, as nossas bases aí no interior de assistência da Cruz Azul. Simplesmente nós teremos o nosso sistema de saúde acabado se passar do jeito que está aqui nesse projeto. Além disso, quando eu for falar nisso, tem muita coisa para falar, é muita coisa. Mas só para vocês terem uma noção, só num pedacinho do projeto aqui, para falar uma coisa que interessa para todo cidadão, sobre PVA. Simplesmente, nesse projeto, hoje o IPVA dos carros a álcool, de gás natural e eletricidade, eles têm 3% de desconto de PVA. 3% do valor do carro é pago IPVA. Passando esse projeto, vai passar de 3% para 4%. Ou seja, estamos aumentando impostos do cidadão. Deputados que dizem que defendem o povo, se aprovarem isso, estão aumentando o imposto do cidadão. Não bastasse isso, as locadoras, que também têm desconto de 50% no IPVA, nós estamos acabando com esse incentivo. Nós estamos acabando. E o pior, aqueles que têm problema de deficiência física, estão sendo revogados os itens 2, 3, 4 e 5 do artigo 1º, do artigo 13, quando se fala na lei que fala do IPVA. Isso quer dizer o seguinte, gente, que perdem a isenção do IPVA o deficiente físico, visual, auditivo, mental, com severa ou profunda dificuldade mental, autista e curador do intermediário. Ou seja, aqueles deputados, só para concluir, senhor presidente, aqueles deputados que vivem dizendo que brigam pelo autista, pelas pessoas com deficiência física, não podem votar nesse projeto, porque eles estão acabando com a isenção. A isenção do PCD só vai ficar para quem tiver deficiência física grave, e mesmo assim, para a compra de carro, o carro adaptado, não é qualquer carro. E o pior, gente, só para fechar, esse projeto acaba com a Assembleia Legislativa.
esse projeto fecha a Assembleia Legislativa. Por quê? Daqui para frente nós só vamos poder colocar nome de rua e nome de ponte. Só isso. Nós não vamos fazer mais nada. Porque tudo nós estamos autorizando o governo a fazer. Ditadura. Eu acho interessante os deputados que falam em ditadura aqui, virem aprovar um projeto desse. Isso sim é ditadura. Nós estamos autorizando o governador do estado de São Paulo, João Agripino, a fazer o que ele quiser, inclusive deitar e rolar em cima da Assembleia. É uma vergonha se nós deixarmos, se nós aprovarmos esse projeto 529 e principalmente se nós retornarmos ao sistema online. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Major Meca. Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados. A pandemia, estado de calamidade, o governo de São Paulo mandando ver no dinheiro dos nossos impostos, pagando mais de 180 mil reais em respiradores que custam 36, gastando mais de 40 milhões para construir hospitais de campanha e por aí vai. E em meio a essa trágica gestão, eis que o governador do estado de São Paulo, João Dória, envia para essa casa o projeto de lei 529, que é extenso, viu, pessoal? E trata principalmente trata de prejudicar o povo do estado de São Paulo, com aumento de impostos, como o IPVA, como a extinção de serviços essenciais, como o Oncocentro, a extinção da FURP, que faz remédios e fornece ao SUS, ao CDHU, e por aí vai. Nós vamos conversar bastante sobre esse projeto aqui, que ele é bastante extenso e prejudica em muito o povo de São Paulo, os nossos policiais e todos os funcionários públicos. Uma das emendas que eu apresentei é a emenda 52, que trata da alteração do artigo 24 desse projeto de lei. Essa emenda trata das renúncias fiscais. Para que você que está em casa entenda o que é renúncia fiscal. O governador chega para o empresário e fala assim, ó, vou ficar 10, 20 ou 30 anos sem cobrar o ICMS de você. E eis que aqui em São Paulo, o governador João Dória faz essas renúncias ao arrepio da lei, contra o ordenamento da Constituição Federal, da Constituição do Estado de São Paulo. Hoje, aqui em São Paulo, nós não sabemos quem são esses empresários, de quanto é essa renúncia fiscal, qual as contrapartidas para o povo do Estado de São Paulo. Governador João Dória, saiba que o dinheiro do contribuinte é sagrado e nós cobraremos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Major Meca. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, fazer uso da palavra? Tem Vossa Excelência a palavra aqui na lista suplementar.
Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu quero me associar aos vários deputados que fizeram uso aqui também da tribuna, falando contra o PL 529. E é inacreditável que, em plena pandemia, ao invés de a Assembleia Legislativa estar debatendo projetos pertinentes a salvar vidas, né, a oferecer para a população renda básica emergencial, o governador Dória encaminha um projeto de lei desmontando o Estado e, sobretudo, o estado de bem-estar social, sobretudo na área da saúde, na área do meio ambiente. E olha, a SUSEM será extinta, a Superintendência de Combate às Endemias. Olha, isso é um absurdo, é inacreditável que isso esteja acontecendo no estado de São Paulo. A FURP, a Fábrica do Remédio Popular, que produz remédios para o Sistema Único de Saúde de todo o estado de São Paulo, será extinta pelo PL 529. A Fundação Oncocentro será extinta também pelo Dória, que trata do diagnóstico de câncer, pesquisa de câncer e, sobretudo, na fabricação, na produção de prótese para a pessoa que fez a operação da cabeça. Então, só essas três já seriam suficientes para que o projeto fosse extremamente devolvido para o governador. Mas não bastando isso, o governo colocou a extinção de CDHU, que cuida da política habitacional para a população mais carente, sem condições econômicas. Colocou no projeto a extinção da MTU, que cuida da questão do transporte público, que vai muito mal no estado de São Paulo. E ele vai acabar com essa empresa metropolitana de transporte urbano, que tem a função de organizar o transporte público na região metropolitana. O Instituto Florestal, que além de fazer pesquisas importantes na área ambiental, também faz preservação ambiental do estado de São Paulo. Essa fundação, esse instituto também será extinto pelo PL 529. O ITESP, que trata da questão fundiária, da regularização de terras do estado de São Paulo, dos assentamentos, da reforma agrária, também será extinto. O projeto ataca o IANSP, aumentando a alíquota de contribuição dos servidores, cobrando também agora dos dependentes, dos agregados. Ou seja, se os servidores do estado de São Paulo já foram vítimas da reforma da Previdência, já tiveram um confisco salarial de 3%, terão mais confisco salarial com o PL 529. E o projeto vai desfigurar completamente a constituição do IANSP. Haverá uma mudança radical, um processo de terceirização, porque, ao mesmo tempo, o governo ataca os servidores que já têm tempo de aposentadoria, os servidores que, com mais experiência, eu não diria os mais idosos, mas aqueles servidores que, ao longo dos anos, adquiriram experiência no seu trabalho, know-how, conhecimento, e que estão no auge da sua produtividade, estão sendo convidados a ir embora do serviço público, abrindo espaço para a terceirização, porque o governo vai tirar esse servidor e não vai colocar um efetivo concursado, nem vai abrir concurso, porque ele nem chama os aprovados nos concursos que foram realizados. Então, ele vai terceirizar, vai entregar para as empresas privadas esses serviços, como já vem acontecendo, sobretudo na área da saúde, na área da cultura. Esse é o plano do governo. Então, é um projeto extremamente perverso, sádico, né? Só o Paulo Guedes deve estar morrendo de inveja do Dória. Nem o Paulo Guedes conseguiu uma reforma como essa. Puxa vida, o Dória está conseguindo destruir o Estado, eu não consegui. Aqui com o Bolsonaro, né, eu não consegui destruir o Estado brasileiro, bem que eu tentei, mas não consegui. Agora o Dória vai conseguir a destruição do Estado de bem-estar social de São Paulo. É incrível isso, senhor presidente. Mas haverá resistência, eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai ter responsabilidade, vai ter compromisso com o patrimônio público,
com a prestação de serviços públicos, com os servidores, e vai rejeitar veementemente esse perverso PL 529. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Sargento Nery. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os deputados, também aqui a Polícia Militar, na pessoa do soldado Pellegrini. Eu venho falar sobre uma questão muito delicada, Ed Thomas, que eu venho sofrendo desde o início do mandato, do primeiro dia que eu estive aqui, que é a votação partidária. É quando o deputado é obrigado a votar porque o partido quer que vote. E pouco a população conhece sobre esse sistema. Então, se eu peço para focalizar ali o painel, está ali, ó, Avante, Cidadania, DEM, aquilo ali é o sistema partidário da casa, não é a ordem de votação dos deputados. Então, esse sistema partidário, ele às vezes escraviza o deputado, porque o deputado não pode trabalhar nas suas linhas que foi feita a sua campanha para seguir o que o presidente do partido quer. E eu venho, Coronel Telhado, sofrendo isso desde o início, recebendo notificação, orientação para votar no projeto de certa forma, em outro de certa forma. E, de repente, eu mudei o jogo. Deu o que dê, já está judicializado contra o Avante, mas eu realmente comecei a fazer a votação em um trabalho que precisa a população, que precisa os funcionários da segurança pública. E às vezes os policiais acham que é simples, mas não é. O senhor sabe que é um grande amigo meu. Eu tomei 5 punições do partido por ir contra o governo Dória. Então o partido está me punindo porque eu sou contra o governo Dória. O partido está abrindo procedimento porque nós pedimos o impeachment do governo Dória. A de cautela, eu enviei uma notificação para o presidente do partido, dizendo que continuarei votando para a população paulista, para os funcionários da segurança pública e funcionários públicos em geral. O partido me respondeu: olha só, ciente da carta enviada a esse diretório, todavia, informe que tudo permanece conforme deliberado e aprovado em reunião do dia 12 de fevereiro de 2020. O que ele está dizendo aqui? Dane-se o povo paulista, dane-se o funcionalismo público, você tem que votar a favor do governo, senão você vai ser punido novamente. Eu já falei essa frase em outro discurso: eu morro em pé, mas não me ajoelhe para o Avante. Entre os meus policiais, entre a população, eu fico com a população e os policiais. Pode caçar meu mandato, que sargento eu nunca deixarei de ser. Mas não me ajoelhe mais para esse partido. E fica aqui a população de São Paulo, a população do estado de São Paulo. Esse é o partido que vai sair nas próximas campanhas. Um partido que quer escravizar seu deputado, o único deputado, para fazer agrado e aceno ao governo. E por que isso? Porque tem membros nomeados na Prefeitura de São Paulo. Eu não sou obrigado a votar contra o povo e contra os policiais mais, para segurar o emprego de ninguém. Então eu estarei aqui lutando contra esse governo, principalmente esse projeto. Estarei lutando aqui em defesa dos policiais militares. E não é mais nada escondido, porque o Diário de São Paulo fez a publicação de todo o meu processo,
contra o Avante. E os policiais militares não sabem o que nós passamos, nós deputados, em briga com o sistema partidário. O jogo é bruto. Eu posso ser suspenso de todas, mas todas as comissões que eu faço parte. Pouco me importa. Continuaremos lutando contra esse governo naquilo que tange prejudicar a população paulista e prejudicar o funcionalismo público. Fui obrigado a votar na mesa, orientação do partido. Fui obrigado a votar na Previdência, orientação do partido. Agora, não voto mais. Eu caio em pé, mas de joelho eu não fico mais pro Avante. E já vou deixar o recado ao presidente do Avante. Diz à população paulista, leia o Estatuto do Partido, que ele fala que nós temos que assegurar o funcionalismo público e o povo paulista. E ele não está cumprindo com o Estatuto do Partido, querendo que eu vote a favor do governo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Ed Thomas. Senhor presidente, presidente Gil Maci, que conduz os trabalhos da Assembleia Legislativa, cumprimentar o Márcio, o deputado Márcio, o líder do PDO, Sargento Neri, Coronel Telhada, deputada Letícia, e cumprimentar todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado. Eu venho fazer um apelo ao governo do Estado de São Paulo, em especial ao Butantan, representando aqui o povo do Estado de São Paulo. Há mais ou menos, creio que 6 meses ou um pouco mais, mas já tive a oportunidade de falar em outras oportunidades, em reuniões, de algo que quando a gente fala, as pessoas ficam com um jeito de surpresa. Falam, mas como pode? Pode, pode. Nós temos cientistas grandiosos no Brasil, cientistas trabalhadores nesse nosso Brasil e descobertas fantásticas para o mundo deste Brasil. E uma delas é o combate a um tumor infantil vindo da saliva do carrapato estrela. No primeiro momento a gente fala, como pode, né? Algo tão nojento, que é um carrapato, provocar, através de um estudo, colocar uma esperança na cura de um tumor, de um câncer cerebral. Eu tenho muito contato com várias famílias que enfrentam essa batalha todos os dias, de terem seus filhos, seus netos, sobrinhos, afilhados, que lutam contra esse tipo de câncer infantil. É um tumor cerebral. E a descoberta feita através dessa pesquisa que a saliva do carrapato estrela pode combater. E eu fiz a solicitação ao Butantan, São Paulo, de uma audiência pública, não é de hoje, e não foi neste período que estamos vivendo a pandemia, foi bem antes disso. Eu não tive resposta. Para que as pesquisas não parem, para que as pesquisas continuem, para que a esperança não morra. Então eu estou aguardando a resposta do digno Butantan do Estado de São Paulo. Daqueles que trabalham ali, somos gratos nesse instante pela vacina que está sendo fabricada e construída e por outros e tantos medicamentos e tantas curas feitas no Butantan, que é o orgulho para o nosso país e para, com certeza, parte do mundo. Mas eu não obtive resposta, esse deputado não obteve resposta
sobre a continuação dessa pesquisa. Eu obtive, sim, uma resposta, porque através de moção de câmaras de vereadores, em especial da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, agradeço a todos os vereadores, na pessoa do presidente, Demerson Dias, que a esse pedido desse deputado fez essa moção ao Ministério da Saúde do nosso país. E aí a gente recebeu do chefe de gabinete, adjunto da gestão interna, gabinete pessoal do presidente da República. Acusamos o recebimento do ofício circular dirigido ao senhor presidente Jair Bolsonaro, a qual anexa moção de apoio, solicitando continuidade dos testes clínicos em seres humanos da proteína antitumoral encontrada na saliva do carrapato estrela, molécula que combate células cancerígenas e preserva as sadias, que já apresentou resultados para o tratamento do câncer de pâncreas, o renal, melanoma e o empedimoma, tumor infantil, que se chama empedimoma, que é um tumor infantil. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como à Secretaria de Governo da Presidência da República. Essa é a resposta que nós recebemos da senhora Aida Iris de Oliveira, Gabinete Pessoal, Presidência da República. Eu tive a oportunidade de entregar ao governador Dória todo um documento, todo um apanhado desse estudo de combate a esse tumor infantil, pedindo a ele que as pesquisas continuem, para que não pare as pesquisas, para que não morra a esperança. Também não recebi ainda a resposta. Fico aqui no aguardo do Butantan, que sei que nesse momento enfrenta uma guerra, uma batalha muito, mas muito grande, mas o câncer é uma batalha mais antiga. É uma guerra mais antiga, para a conclusão, que deputado, já levou muitas e muitas vidas. Fica esse meu apelo ao Butantan, à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que dê uma resposta a esse deputado, para que não morra a esperança e não tire a esperança de tantas crianças e de tantas pessoas acometidas numa pesquisa grandiosa feita por cientistas brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Márcio Nakashima. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários, Polícia Militar, a todos que nos acompanham através do sinal gerado pela TV Alesp. Nery, eu ouvi atentamente aqui as suas palavras e quero me solidarizar a você, dizendo que o senhor tem feito aqui um grande trabalho como deputado, frente nosso líder lá no PDO, e eu tenho certeza que aqueles que votaram no senhor têm orgulho e se sentem representados pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo essa casa, frente a essa casa. E dizer também que, infelizmente, nós estamos vivendo num momento da vida, num momento da nossa sociedade, que é um momento totalmente confuso, é um momento onde nós estamos vivendo uma total inversão de valores e nós precisamos mudar isso. Esse mês celebramos o Dia do Advogado e eu o cumprimentei, Sargento Nery, por advogado, que Vossa Excelência também é, e fiz uma crítica aqui, parabenizei a todos os advogados do Brasil, exceto um. E não me conformo como a OAB tem sido tão morosa em julgar o procedimento de expulsão do doutor homicida, o senhor Misael Bispo de Souza, aquele que tirou a vida da minha amada irmã Mércia Nakashima. É inaceitável que a OAB mantenha no seu quadro de profissionais, de advogado, de pessoas que defendem a justiça, um condenado em primeira e segunda instância. Um condenado, e esse mês é o mês que
nós temos como o mês de agosto o lilás, que é o mês de conscientização contra os crimes, contra a violência contra a mulher. E o senhor Misael foi condenado no crime que naquela época ainda não era tipificado como feminicídio, mas ele matou uma mulher. E matou de forma cruel, de forma monstruosa, que ainda com vida jogou minha irmã dentro da represa. E a OAB sequer, até hoje, colocou uma suspensão, colocou uma única pena a esse sujeito que está preso. Esse ano, celebramos 10 anos da morte da minha irmã. E até hoje, o senhor Misael sequer foi suspenso das suas atividades como advogado lá na OAB. Então, OAB, por favor, vocês que têm como primícia a justiça, o Estado democrático de direito, não pode abrigar um homicida, um criminoso condenado em primeira, segunda instância, no quadro de profissionais como advogado. Tenho certeza que os demais advogados se sentem envergonhados em saber que esse criminoso lá está com seu registro ativo, podendo trabalhar, podendo trabalhar não, porque ele está preso. Olha que tamanha ironia, não, que contrassenso é isso. Então, daqui a pouco o senhor Misael vai estar na rua, porque vem conseguindo aí a progressão de regime, e a OAB, de forma morosa, continua mantendo o senhor Misael como advogado. Mas, senhor presidente, vim aqui também para falar e pedir para que o governador tenha sensibilidade de retirar o PL 529, porque não é o momento, nós não estamos aqui nesse momento de pandemia, nesse momento de estado de exceção, e ele manda esse projeto que é totalmente descabido, totalmente desnecessário e cruel, num momento onde nós precisaríamos estar dando auxílio à sociedade. Ele vem recheado de maldades, e uma delas é a exclusão do benefício, do desconto de IPVA para pessoas que são portadoras de deficiência. Tem dentro desse projeto a exclusão de entidades para concluir, senhor presidente, de entidades, de fundações, de empresas que são de extrema importância para o Estado de São Paulo, e neste momento esse projeto não deveria estar nessa casa. Ele está aqui de forma totalmente equivocada, de forma esdrúxula, e fica aqui o meu repúdio, nós vamos combater que isso não dá para ficar dessa forma. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna hoje para defender a pena de morte. Eu acredito que no nosso Brasil, nós temos uma democracia já muito pujante, assim como o exemplo dos Estados Unidos da América. Diante de tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, esse país não pode mais ficar em silêncio, não pode mais simplesmente se imiscuir de discutir um tema que é necessário para o nosso país, que é necessário para a nossa nação. Um crime bárbaro chocou o nosso Brasil. Não houve nessa república uma só pessoa que não se contrapôsse, que não achasse nojo, que não mostrasse a sua repulsa diante do crime violento que foi cometido. Uma criança foi estuprada e outra criança foi assassinada, enquanto o seu estuprador está aí, tranquilo, está aí, tendo a certeza da impunidade, porque sabe que não existe lei nenhuma no Brasil
que faça com que esse criminoso, nojento, demônio, animal, como bem colocou a deputada Janaína Pascoal nas suas redes sociais, faça pagar pelo crime que ele cometeu. Um ser humano desse não tem condições de ser ressocializado. Quem estupra uma criança desde os 4 anos de idade não tem desde os 6 anos de idade não tem condições de ser ressocializado. Defendo a vida sim. Defendo a vida daqueles que são inocentes. Defendo a vida daqueles que são trabalhadores. Defendo a vida daqueles que não têm como se defender. Defendo a vida do cidadão que acorda às 5 horas da manhã e chega em casa à meia-noite, depois de um longo dia de trabalho. Defendo a vida dos estudantes, defendo a vida das mulheres. Mas a esse tipo de animal, a esse tipo de gente, isto não merece viver em meio à sociedade, não tem condições, representa um perigo absoluto a todas as pessoas que estão em seu meio. Então, é claro, sabendo-se que nós temos, infelizmente, uma Suprema Corte que sempre vai defender bandidos e que, é claro, pode considerar como inconstitucional uma PEC neste sentido, parabenizo ações como a do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ressuscitou um tema relacionado à questão da castração química, para que a castração química venha sim se propagar no nosso Brasil. E no plenário da Câmara dos Deputados ser aprovada, porque seres nojentos como esse não merecem passar impunes. Aprovem, senhores deputados da Câmara dos Deputados, o projeto de lei de castração química. É necessário para o nosso país. Senhor presidente, também para concluir... Uma questão de ordem. Está concluindo, falta 5 segundos. Deixa eu concluir. Não, presidente, é lei federal, estadual e municipal, o uso de máscaras em lugares públicos. Por favor, presidente, por favor, deputado. Senhor presidente, eu lembro que no ato, durante um ato, no ato que foi baixado pelo... Então, a gente vai ter que chamar a polícia para resolver aqui uma legislação estadual. No ato que foi baixado pelo presidente Cauê Macris. Senhor presidente, no ato que foi baixado pelo Cauê Macris... E não é um lugar à parte. Claro. Eu posso... Por favor, sua questão de ordem, qual que é? A minha questão de ordem, presidente, é que é lei federal, estadual e municipal o uso de máscaras em lugares públicos. Eu gostaria que a mesa se manifestasse a respeito do deputado de novo sem máscara no plenário. Deputada, só para deixar claro para Vossa Excelência aqui, sabemos que é lei federal, estadual e municipal. Agora, que a mesa não pode aqui obrigar o deputado a usar máscara na tribuna. Isso é uma questão então, que eu gostaria que a mesa respondesse por escrito por que está autorizada a não cumprir as legislações vigentes no país. A senhora, por favor, formaliza a sua questão de ordem, passa a mesa que será respondida no momento oportuno. Eu vou formalizar, mas eu também vou chamar a polícia, que é o que a gente faria com qualquer cidadão. É um direito... Ele é um parlamentar, doutor deputado, a senhora está radicalizando. Quando devolvo a palavra ao deputado. Gente... Pode cortar aqui, por favor. Gente, esse não é um lugar à parte. A legislação vigente no país... Devolvo a palavra ao vale deputado Douglas Garcia. Também. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Para concluir o meu discurso, senhor presidente, eu defendo que este projeto de lei venha a ser aprovado na Câmara dos Deputados para que haja castração química a estupradores. E defendo também, senhor presidente, que essa Assembleia Legislativa venha se debruçar sobre o projeto de lei 431/2020, que institui o programa Pró-Vida no Estado de São Paulo, para que nós venhamos lutar contra o aborto até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Encerrado nesse momento o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, convidando para o uso da palavra o deputado Vinícius Camarinha. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputada Letícia Aguiar. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no grande expediente. Deputada Letícia Aguiar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no mesmo ato de mesa que regulamenta o uso de máscaras aqui no plenário e a solicitação do senhor presidente deputado Cauê Macris quanto a essa utilização e o distanciamento social aqui no plenário, ele também fala a respeito do uso da utilização de máscaras. Eu vejo, por exemplo, que a deputada Mônica, ela está sem a máscara 3M. Então, eu gostaria apenas de questionar a Vossa Excelência quanto à utilização das máscaras 3M também, de acordo com este ato que foi baixado pelo senhor presidente Cauê Macris.
Porque se a deputada Mônica, ela acha que os deputados são cachorros para andar com a focinheira que ela bem lhe convier, eu não acredito que isso deva existir. Eu tenho a minha liberdade para poder fazer o meu discurso com o distanciamento social. Então, eu queria saber se é a máscara que a deputada, que nós estamos utilizando, seguindo a mesma lógica, pode ser utilizada. Deputada, a senhora fica em silêncio, porque eu estou fazendo minha questão de ordem, por gentileza. Questão de ordem, Vossa Você está Excelência. quebrando Então, o a senhora decoro fica em silêncio, porque eu parlamentar estou e utilizando minha descumprindo questão de ordem. legislação A senhora não tem, estadual, a questão de nacional ordem e agora, a questão municipal. de ordem está comigo, a senhora fique quietinha, sente lá no seu lugar, fica quietinha, porque eu estou fazendo eu falo do jeito que eu quiser, porque eu sou parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar. 2 microfones, por favor. Devolvo a palavra à deputada Letícia Aguiar, por favor. Com a palavra a deputada Letícia Aguiar. Senhor presidente, boa tarde. Eu vou suspender por 1 minuto por conveniência da ordem.